Galera, no último vídeo a gente falou de gradiente, vetor gradiente. Só que a gente só comentou que o vetor gradiente era montado pelas derivadas parciais. O que a gente vai fazer nesse vídeo é dar uma utilidade para ela. O vetor gradiente é muito útil para saber de crescimentos de funções. Então, bora dar uma olhada nesse teorema. Suponha que f seja uma função diferenciável de duas ou três variáveis. O valor máximo da derivada direcional é dado pelo módulo do gradiente e ocorre quando U tem a mesma direção do vetor gradiente. A gente está estudando derivada, e derivada é taxa de variação. Se a sua função dá a temperatura, então você está calculando a variação da temperatura, a taxa de variação da temperatura. Se a sua função dá o volume, então você está calculando a taxa de variação do volume, da resistência, e assim vai. Então, pode ser que você esteja interessado em saber qual é o ponto onde a sua variação é máxima. Em qual ponto que você está trabalhando, a sua temperatura cresce mais rapidamente, ou o volume cresce mais rapidamente. O vetor gradiente vai entrar aí fazendo esse trabalho. Observe que ele fala que o valor máximo é dado pelo gradiente, módulo do gradiente, e ocorre na direção que o gradiente estiver apontando. Bora fazer um exemplo para ver se pega essa ideia melhor. Se f é essa função, determina a taxa de variação de f nesse ponto e na direção do vetor pg, dado pelos pontos pg. Em que direção f tem a máxima taxa de variação e qual é a máxima taxa de variação? A primeira parte a gente já sabe fazer. Ele está pedindo a taxa de variação. Taxa de variação é derivada. Então ele quer só a derivada direcional. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é determinar o nosso vetor. Observe que ele fala o seguinte, ó, na direção de P a G. Então, o que ele está lhe dando é o vetor, PG. Para quem não lembra, isso aqui é G menos P. Então, as coordenadas de G menos as coordenadas de P. Então, esse vetor vai ser menos 3 sobre 2 e 2. Pronto. O que a gente determinou foi o vetor que a gente vai trabalhar. A direção que ele quer que calcule a taxa de variação. Esse vetor não é unitário, então bora converter ele em unitário. Primeira coisa, o módulo. Esse cara é igual a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso é igual a 9 sobre 4, mais 4. Juntando tudo, dá 25 dividido por 4. Raiz de 25 é 5 e a raiz de 4 é 2. Então está aí o nosso módulo. Bora definir o vetor unitário agora. Então, nosso vetor unitário é simplesmente esse ponto dividido pelo seu módulo. Então, vai ficar menos 3 sobre 2 e 2 dividido por 5 sobre 2. A divisão desse por esse vai ficar o primeiro, vezes o inverso do segundo. E o segundo vetor vai ficar o primeiro, vezes o inverso do segundo. Então, nosso vetor é o seguinte, corto esse com esse, vai ficar menos 3 sobre 5 e 4 sobre 5. Pronto, a gente encontrou o vetor que a gente quer trabalhar. Agora a gente vai encontrar a derivada direcional. A derivada direcional, a derivada de f na direção do vetor u, vai ser igual a quem? F de x vezes a mais f de y vezes b. Isso é igual. Deriva esse cara em relação a x. Vai dar só exponencial de y. Vezes o meu ponto A. É o ponto menos 3 sobre 5. Mais a derivada desse cara em relação a y vai dar x exponencial de y vezes 4 sobre 5. Resolvendo essa conta usando esse ponto, a derivada direcional de f na direção do vetor u no ponto 2, 0 é igual a quanto? O meu y vale 0. Exponencial elevado a 0 dá 1. Vezes menos 3 sobre 4 dá menos 3 sobre 5, quer dizer. Mais o meu x vale 2. Então fica 2 vezes exponencial de 0, que dá 1, vezes 4 sobre 5.
Então, isso aqui vai dar menos 3 sobre 5, mais 8 sobre 5, é igual a 5 sobre 5, é igual a 1. Então, pronto. A gente acabou de encontrar a derivada direcional. Agora, falando de taxa de variação, imagine o seguinte. Imagine que essa função aqui está dando a temperatura. Então, o que a gente está conseguindo aqui é o seguinte. Ó, na direção desse vetor aqui, o vetor unitário U, a temperatura está aumentando 1 unidade. Então, de acordo com que ele caminha nessa direção, a temperatura vai aumentando 1. Então, aumenta 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Isso é a taxa de variação. Tá certo? Agora, bora fazer a segunda parte do problema. Ele pergunta, em que direção o f tem a máxima taxa de variação e qual é a máxima taxa de variação? O teorema que a gente viu, ele fala isso. Ele fala justamente a direção da maior taxa de variação, ele fala que é a direção do vetor gradiente, e fala que a maior taxa de variação, o maior valor assumido por ela, é o módulo do gradiente. Então, a segunda parte é só usar o vetor gradiente. Então, a gente só precisa calcular o vetor gradiente no ponto que ele pediu. Então, o vetor gradiente no ponto 2, 0 é igual a exponencial de 0,2 vezes exponencial de 0. Isso aqui é igual a 1, 2. Esse 1, 2 é a direção do vetor que a gente quer. O maior crescimento não é aquele vetor U que a gente encontrou, é esse aqui. É o que o teorema afirma. Esse é a direção do maior crescimento. E de quanto vai ser esse crescimento? Bom, é o módulo desse cara. Módulo de f é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Esse cara vai dar raiz de 1 mais 4. Isso aqui é igual a raiz de 5. Então, a gente conseguiu qual é a direção, que é isso aqui, e também conseguiu qual é a taxa de crescimento, que é raiz de 5. Então, nota o seguinte, na direção daquele vetor U que ele pediu, a taxa de crescimento era de 1 unidade. Na direção desse novo vetor, a taxa de crescimento é raiz de 5, ou seja, maior do que 2. Então, o que o vetor gradiente está entrando aqui nessa conta é fazendo isso, lhe dizendo em que direção vai ser e de qual vai ser o valor de crescimento. Então, está aí o vetor gradiente, para que ele serve. Então, para entendermos melhor o que a gente acabou de fazer, bora ver graficamente o que a gente conseguiu. Está aqui a minha situação. Esse gráfico em azul é o gráfico da função x vezes exponencial de y, e está aqui os dois vetores que a gente calculou. O vetor U é o vetor em amarelo e o vetor gradiente é o vetor em verde. O que a gente quer determinar aqui é qual é a taxa de crescimento para cada um desses vetores. Para esse vetor em amarelo, observem que a função vai fazer esse percurso aqui. Se eu considerar nessa direção, é esse comportamento que a função vai ter. Esse gráfico aqui é a taxa de crescimento, naquela direção do vetor que a gente deu. Então, até um certo ponto ela cresce e depois começa a decrescer. Essa outra curva, em verde, é a taxa de crescimento na direção do vetor verde, que é o vetor gradiente. Observe que a curva cresce tanto que ele sai do gráfico. Ele começa a crescer indefinidamente, está entendendo? Então, nosso vetor gradiente está lhe dizendo isso. Ó, em amarelo você conseguiu essa taxa de crescimento, mas no verde é a maior possível. Ele está crescendo o que está saindo do gráfico. Então, essa é a utilidade do vetor gradiente. Bora fazer mais um exemplo. Determine a taxa de variação máxima dessa função nesse ponto. Observe que ele falou taxa de variação máxima. Então, ele quer a maior possível. Se é a maior possível, você usa o gradiente. Como o teorema já afirmou isso. O meu vetor gradiente é as derivadas parciais. Derivando esse cara, se eu derivo isso em relação a x, vai dar o quê? 4y, já que ele é constante, derivo a raiz, vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Vírgula. Derivo agora esse cara em relação a y. Bom, vai dar 4 raiz de x. A derivada do y dá 1 e todo o resto é constante, então fica esse cara aí. Isso é igual, simplifica esse com esse. Então dá 2y dividido por raiz de x. E a segunda coordenada, 4 raiz de x. Então tá aí. Esse cara aqui está lhe dizendo a direção, tá certo? Só que ele quer a direção nesse ponto. Então, gradiente de f
no ponto 4, 1, vai ser igual a 2 vezes 1 dividido por raiz de 4, que é 2, vezes, vírgula, 4 vezes raiz de 4, que é 2. Então, esse cara vai ser o ponto 1, 8. Pronto. A gente encontrou a direção. Vai ser a direção do vetor 1, 8. Agora, ele quer o valor. Então, o valor, a gente calcula o módulo dele. O módulo dele vai ser o quê? 1 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Vai ser igual a raiz de 1 mais 64, que é igual a raiz de 65. Observe que para fazer esse exemplo, a gente não precisou nem calcular a derivada direcional. Como ele já pediu de cara a taxa de variação máxima, então a gente vai para o vetor gradiente e resolve o problema. Tá certo? Então tá aí. Tá aí, galera. É para isso que serve o vetor gradiente. Ele pode ser muito útil se você estiver trabalhando com taxa de variação. Tá certo? Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que a gente vai discutindo. Valeu!